Você imagina um hospital de 36 leitos, tendo que cuidar do lado brasileiro, 50 mil habitantes, o lado colombiano de fronteira seca, 50 mil habitantes, e o lado de Iquitos, no Peru, com cerca de 35 mil habitantes na época, e somente 36 leitos. Então essas questões da gente garantir a necessidade do atendimento para quem precisa é o que faz a grande diferença. Hoje, se você pode ter uma estrutura empresarial para cuidar das suas coisas de maneira muito mais profissional, monte. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao AceleraMed, o podcast. Aqui a gente fala como você pode fazer uma medicina com muito mais liberdade, propósito e prosperidade. Meu nome é Camila Paiva, eu sou médica, mentora de carreira e negócios para médicos e sou coordenadora do MBA de Empreendedorismo Médico aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. E hoje, host desse podcast. Nessa temporada, a gente está falando de como você pode ganhar dinheiro fora do plantão. O meu intuito aqui é trazer convidados para inspirar você a fazer a sua medicina com muito mais liberdade e prosperidade. Hoje a gente tem o privilégio de ouvir alguém que se destacou não só dentro da medicina, mas que expandiu a sua atuação para fora dela, para fora da prática clínica e que conseguiu juntar gestão, inovação e impacto. O Dr. Pedro Batista é médico, executivo, conselheiro de várias empresas na saúde, fundador de um fundo de investimentos na saúde e criador da Horus AI, uma empresa de inteligência artificial para a área da saúde. Nessa conversa, a gente vai entender como foi a trajetória do Dr. Pedro e como a gente pode, desde a base, a pensar fora da caixa e de ter uma carreira com muito mais propósito e significado. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro. Obrigada pela sua presença. Estou extremamente feliz e honrada de ter você aqui comigo. Eu que agradeço, Camila. Eu acho que essas oportunidades que a gente tem de falar para mais gente que busca seguir a carreira médica, que busca seguir a vocação alinhada a tudo que a gente tem na atualidade, é sempre um momento importante para a gente realmente falar o que a gente vê de importante, o que a gente vê de atalhos que a gente pode tomar dentro de padrões que sejam extremamente adequados dentro da profissão. E agradecer a você, a São Leopoldo Mandic, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que legal. Pedro, eu quero começar, lá do começo. Eu sei que você hoje é um executivo, multitask, mas eu queria que você voltasse um pouquinho lá para o começo, que você contasse para a gente, como foi esse início da sua carreira? Porque eu sei que você é cirurgião, de formação. Como foi esse início lá da tua carreira médica? Por que a cirurgia? E em que momento você percebeu que você precisava ir além do consultório, além da sala cirúrgica? Eu acho que todo mundo que hoje está preparando para se formar, todo mundo que está dentro desse ambiente de o que eu vou fazer agora, depois de tanto tempo investindo aí na faculdade, 6 anos aí de formação para chegar no mercado e conseguir aí o início de um posicionamento. Toda a estrutura que a gente passa, não só na faculdade, mas também antes, e eu tive, graças a um empenho muito grande da minha família, eu sou filho, e aí para todo mundo saber que não precisa vir de berço de ouro mesmo, eu sou filho de uma cabeleireira e de um policial militar que com muito trabalho se formaram em belos empresários. Meu pai depois teve corretora de seguro, foi durante 35 anos executivo de uma das maiores seguradoras do país e, claro, proveu muita educação e outras possibilidades de oportunidade para a gente também. Então, desde cedo eu aprendi a tocar instrumentos, tive banda, sempre fui atleta, sempre fui esportista, joguei Legal. Futebol, inclusive profissional. E, poxa, essas coisas é justamente o que vão trazendo a gente para entender o que nós vamos fazer com tudo aquilo que a gente aprendeu. E óbvio que durante a faculdade eu usei muito disso. Usei isso para jogar intermédio, fui campeão de intermédio no futebol, puxava o samba da faculdade e isso me fazia estar muito amigo de muita gente, não só dos anos que eram mais próximos, mas também de 10 anos, pessoas que tinham formado depois, quando 10 anos, depois que eu já tinha formado, eu voltava e as pessoas ainda sabiam o meu apelido na época de faculdade. Que isso é a base do networking, Exatamente. Você começar a treinar ali já. A faculdade, ela te dá essa oportunidade, seja na atlética, seja no centro acadêmico, ela te dá várias oportunidades, seja nas ligas e por aí vai. E eu consegui, ao longo do meu período de pós-formação, no meu período de especialização, também deixar isso muito latente enquanto eu preparava
a minha vida já profissional. Eu então vim para São Paulo, tá? Depois de uma passagem, e aí, como eu sei que todo mundo... Você estava onde antes? Então, como eu sei que todo mundo que forma em medicina, se torna médico, é obrigatório dar uma entradinha ali no Exército para ver se vai fazer o serviço voluntário ou não, ou obrigatório, eu fui fazer serviço voluntário porque era uma coisa que eu achava que eu tinha que fazer. E dei um pulinho ali na Tríplice Fronteira, Brasil, Colômbia e Peru, durante um ano, e fiquei como tenente médico do Exército em um hospital na Tríplice Fronteira chamado HGUT, que é o Hospital de Guarnição de Tabatinga. Eu acho que foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive na minha vida. Tá? Nós éramos em 14 médicos que estávamos juntos lá, e sob uma situação totalmente diversa. Você imagina um hospital de 36 leitos, tendo que cuidar do lado brasileiro, 50 mil habitantes, o lado colombiano de Fronteira Seca, 50 mil habitantes, e o lado de Iquitos, no Peru, com cerca de 35 mil habitantes na época, e somente 36 leitos. Era um dos únicos locais no Brasil que era possibilitado o duplo vínculo empregatício no serviço público, justamente porque nós, como os médicos que trabalhávamos ali no setor, no Exército, eram os únicos médicos que também podiam trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde, nos programas de saúde da família e nos outros programas que eram ali já indicativos do governo federal. Então, nós tínhamos um duplo vínculo autorizado pelo governo para a gente poder dar assistência à população. E essa é uma das experiências que eu aconselho a todo mundo a fazer. É o momento que você pode fazer uma doação da tua vida para um propósito muito grande, que é cuidar de quem não tem a menor possibilidade de ser cuidado em outro lugar, porque Manaus, por exemplo, está a mais de 2.000 quilômetros de distância. Nossa, sensacional isso. Olha que louco, porque nesse momento que você estava ali, talvez 24 anos, talvez, né? Você estava ávido para cair na vida e às vezes a gente fica, não, será que eu não vou perder tempo? Né? Então, o teu mindset não foi esse, né? Vou perder tempo, né? Vou ganhar. Eu acho que você deve pensar assim como eu, e não tem perda de tempo quando a gente está durante formação da nossa vida, durante formação da nossa carreira. Tudo que você puder aprender, tudo que você puder estudar, tudo que você puder experiencializar, vai te trazer benefício. De um jeito ou de outro, vai te trazer benefício. E eu, na hora que eu saio de lá e venho para São Paulo para fazer cirurgia geral na Beneficência Portuguesa, eu já venho porque, poxa, eu queria me tornar cirurgião plástico. Pô, imagina, cirurgião plástico lá no começo dos anos de 2010, o tanto que aquilo não era fabuloso. Poxa, fantástico, vou me tornar cirurgião plástico, vou ganhar muito dinheiro, que é o que todo mundo pensa. Não tem nada contra ganhar muito dinheiro. Pelo contrário, eu fui fazer cirurgia geral para fazer plástica para ganhar dinheiro. Claro, apurar minha técnica e poder ser referência. Só que naquele momento eu também precisava trabalhar. E aí entrei na situação que todo mundo vive, que é, preciso arrumar plantão. Sim. Primeira coisa que eu fiz foi justamente conversar com todas aquelas pessoas que eu conhecia desde a época de faculdade, já tinham formado. Eu formei na PUC de São Paulo, então tinha muita gente, e que é o campus de Sorocaba. Então tem muita gente que estava aqui em São Paulo. Então eu ligava para todo mundo, poxa, me arruma um plantão, onde eu consigo trabalhar? Pô. Uma das pessoas, um dos meus amigos, que já tinha formado no ano na frente, falou, cara, do lado da Beneficência Portuguesa tem um hospital que ele é um hospital peculiar, ele só atende idoso e que eu acho que você vai adorar. Tem muito trabalho, mas eu acho que é perfeito, se encaixa muito legal para ti. E fui lá eu me apresentar, fazer a minha entrevista, passei e comecei logo ali em janeiro, fevereiro de 2012, tá? Comecei a trabalhar ali no hospitalzinho chamado Santa Maggiore, que já era de uma operadora naquela época pequenininha, com um pouco mais de 100 mil vidas, chamada Prevent Senior. Sim. E aí que começa as situações que vão acontecendo ao longo da nossa vida, e quando a gente não desiste, porque a gente sabe que existe um propósito adequado, a gente vai tendo algumas vantagens que poucas pessoas têm. Nós entramos em 9 residentes na Beneficência Portuguesa. Éramos 9. Dos 9, lembra que naquela época, a Beneficência, diferente de hoje, ela tinha também um setor grande que atendia o SUS. Então, eram quase 300, 400 leitos atendendo também pacientes do SUS de altas especialidades. Cirurgia cardíaca, cirurgia geral, ortopedia. E ali existia um peso muito grande em cima das equipes de cirurgia geral. Eram cerca de 2 ou 3 equipes, mas para cuidar de 1.200 leitos. Então, eram 9 R1s da equipe que eu estava, mais
5 R1s de outra equipe. Então, isso tudo era dividido por semana entre esses residentes do primeiro ano. Quando chegou ali cerca do terceiro mês, 6 dos R1s da minha turma não aguentaram. Eles foram saindo aos poucos e foram desistindo. Pela carga de trabalho Pela carga de trabalho que era muito grande. Sim, com certeza. Mas cirurgia geral sempre foi uma especialidade extremamente doadora. Sim. Quem vai fazer cirurgia geral até hoje precisa ser muito doador. E hoje aumentou, porque hoje são 3 anos. Sim. E aí, na hora que a gente tem toda essa intensidade, muita gente não aguentou e foi saindo. Resumo, um serviço que era para tocarmos em 9, passamos a tocar em 3. Tá? E aí, poxa, minha vida virou de ponta cabeça e muita demanda. A gente tinha o BIP, eu ia com o BIP ali para casa que eu morava perto, ali na aclimação, e não chegava em casa, não tomava banho, já me chamava de volta para o hospital, e era aquela loucura. E eu também tinha que trabalhar, porque eu tinha que pagar as contas. Então eu continuava no meu trabalho ali dos plantões, no hospitalzinho do lado da BP. Nessa situação é onde está a primeira disrupção que eu consegui enxergar e que poucas pessoas, poucos médicos que estão em plantões não enxergam e também não aproveitam dessa situação. Qual o hospital no Brasil que você não conhece, que o pronto-socorro, em determinados horários ou na grande parte dos horários, ele é um caos? Todos. A maioria. Todos. E justamente por causa da falta de organização, Pedro, eu posso estar generalizando, não estou generalizando, eu posso ir com vocês em qualquer pronto-socorro e eu mostro o caos em qualquer lugar. Tá? Eu comecei a perceber que ali estava muito mais relacionado a uma falta de organização e coordenação de todos ali, e não que tem que ter um coordenador, não, as pessoas podem se organizar e se coordenar muito bem. E por que eu comecei a perceber isso? Porque eu precisava sair da residência, eu ia para o meu plantão, eu chegava, o plantão estava um caos, eu passava 8 horas ali em um trabalho incessante, e não vence, não vencia, tipo, enxugar gelo, a famosa frase do enxugar gelo que todo mundo fala, e chegava um momento que eu falava, pô, pera lá, eu não vou conseguir mais trabalhar nesse lugar. E é o que acontecia com muita gente também. Sim. Todo mundo que dava plantão ali falava assim, pô, aqui só que ia para outro lugar e era a mesma coisa. A partir desse momento, eu falei, não, deixa eu mudar isso aqui. E aí eu chegava no plantão meia hora antes, subia nos andares, eram 16 andares aquele hospital, subia nos andares, conversava com todas as enfermeiras, via todos os casos mais críticos, já dava orientação, falava, olha, se precisar de alguma coisa, naquela época não tinha prontuário eletrônico, era no papel, já dava uma orientação, se precisar de alguma coisa, se for uma medicação simples, desce, que como eu já vi os casos, eu sei o que prescrever. Se for algo mais grave, pode me chamar que daí eu subo rápido para ver o que o paciente precisa de assistência. Se for alguma prescrição que não foi feita, me traz a prescrição que eu avalio tudo e aí eu faço uma prescrição nova. E assim facilitava para não ter tanto deslocamento e eu poder focar no paciente que estava ali no pronto-socorro. Na hora que eu chegava no pronto-socorro... Tá. Por que você identificou que um problema era essa interrupção de sair no andar para ver justamente porque como não tinha uma definição de quem era a responsabilidade de subir, uma enfermeira de um andar vinha, disponível, chamava um, subia. Aí, daí a pouco, tinha um outro andar que também precisava de alguma coisa, ela descia e chamava outro, tirava outro médico. Sim. Ficava, se nós éramos em 4, que já estavam sobrecarregados no pronto-socorro, ficavam só 2, que aí a sobrecarga ficava extremamente inadequada e aquela confusão. Sim. Então, na hora que eu passei, orientei, falei, deixei tudo pronto, então tinha uma referência que já ia ser buscada e os outros 3 poderiam ficar ali atuando no pronto-socorro. Além disso, na hora que eu chegava no pronto-socorro, eu falava, gente, fazer o seguinte, você e você, que são muito bons de primeiro atendimento, vocês façam o primeiro atendimento. Vocês são muito resolutivos, têm bom conhecimento. Nós dois, que já somos mais práticos, e a gente também tem uma capacidade de reavaliação muito boa, a gente fica reavaliando os pacientes e dando condutas para justamente poder direcionar. E dava super certo. Quando chegava por volta ali de 11h30, meia-noite, o pronto-socorro estava um brinco. 6h30 da manhã, quando o diretor chegava no hospital, ele falava, cara, o que está acontecendo aqui? Total, pois é. E isso foi até que setembro do meu 2º ano, trabalhando ali nesse hospital e terminando a especialização de cirurgia geral,
vem um convite para eu assumir uma diretoria para coordenar todos os prontos-socorros daquela rede. Olha E isso. simplesmente com um pedido básico. Você consegue replicar tudo que você está fazendo aqui em outras unidades? Eu falei, claro que eu consigo. As pessoas são as mesmas. Os intuitos são os mesmos. As necessidades são as mesmas. Vamos embora, consigo. Total. Eu acho muito interessante trazer isso, porque eu quero que vocês identifiquem aqui, que é o que eu sempre falo e falei em outros episódios aqui, né? Você poder ter um olhar fora do seu quadrado, né? Eu trouxe uma vez uma citação de Napoleão Hill, né? O cara falou isso pra gente. Olha, uma das leis pra você ter sucesso é você fazer mais do que você foi pago pra fazer. Então, às vezes a gente chega no plantão e fala assim, olha, eu quero resolver só minha caixinha de ficha aqui. Me deixa quieto. E você se fecha ali dentro e você não consegue identificar os gargalos e o que está acontecendo fora daqui. Então, excelente ideia que você nos deu. E aí tem as situações que são inerentes à personalidade de cada um. Sim, você sim. tem o mais introspectivo, você tem o mais você tem o dominância, o influência, cautela, estabilidade. Exato. E assim, tem tudo. Todo mundo hoje pensa, nossa, eu quero ir para rede social. Pô, vai treinar no plantão. Pensa em sair da sua sala e até o paciente que está esperando atendimento, convidá-lo para entrar para sua sala, para você ver o tanto que você vai contaminar todo aquele ambiente e as pessoas vão crer, eu quero passar com o doutor. Total. Eu quero só falar com ele. Pô, será que o senhor pode me dar uma atenção? Isso é se colocar meio numa postura de dono, né? Tem que ser. Tipo, por exemplo, a impressora quebrou. Um exemplo ridículo, né? O médico, ele fica falando mal do hospital dentro do consultório para o paciente, né? Em vez de, como eu posso resolver isso, né? Como eu posso... Tem um dado que é muito legal, eu adorava usar esse dado quando eu fazia os treinamentos para os meus times, que é o seguinte, cerca de 15% da população é detratora. Isso já está consagrado. Os detratores, eles sempre serão detratores. Você pode fazer algo muito bom para ele e você vai tomar porrada. Sim. Esquece. Você fez a sua parte. Se contente com a sua parte. E aí tem o que a gente sempre gosta de falar. Esquece a expectativa. Foca na perspectiva. Se a pessoa ela começou mal-humorada, se ela começou agressiva, se ela começou não te dando bom dia, a perspectiva é de que ela não vai mudar o posicionamento dela. Continue tratando ela bem, continue tratando ela de uma maneira que ela não está acostumada a ser tratada, que para você vai ser muito gratificante. Tá? Só que a gente falou de expectativa e perspectiva, depois, mais para frente da nossa conversa, a gente vai falar isso voltado para negócio. Sim, tá? sim. Para a gente sempre focar na perspectiva. Com não certeza. só no jeito de atender as pessoas, tratar as pessoas, mas também no jeito da gente pensar como negócio. Pedro, a gente sabe, né, que na nossa formação médica é muito técnica, né, e pouco se fala de negócios, de liderança, né, de como o médico pode assumir essa liderança. Quais foram, então, os aprendizados mais importantes, né, dessa nova fase desse Pedro agora na gestão, né, e também erros, né, se você puder lembrar de algum que você viveu para começar a trilhar esse caminho na gestão? Eu acho que erro é o que mais tem. Erro é o que mais tem. E aí vem a primeira grande lição, que é justamente a gente conseguir fazer o turnaround rápido. Na hora que você enxerga o erro, você entende como você errou, você entende o porquê você errou, você faz rápido a correção e mostra como foi feita a correção. Não é simplesmente jogar a sujeira debaixo do tapete, colocar e achar que ninguém vai ver. Não, não, não. Espera lá. Existe uma falha de um processo que ocorreu aqui. Tem uma situação clássica que aí é complicado quando você vê o ímpeto do médico mal intencionado ou do ser humano mal intencionado. Tá? Não precisa ser médico mal intencionado. É o ser humano mal intencionado. Teve um episódio que ficou bem marcado para mim na minha vida de gestor. Eu já era o diretor executivo da operadora. Então, falei para vocês que eu vim do pronto-socorro e em 6 anos eu me tornei, eu fui superintendente, diretor clínico, diretor 6 técnico. anos, tá, gente? Em 6 não anos. vai pensar que foi num piscar de olhos. Não foi. Foi muito trabalho, né? Exato. Muito suor pra Foram chegar 6 lá. anos. Se você for pensar numa carreira completa, 6 anos é muito pouco tempo Sim. para você sair do pronto-socorro e se tornar o diretor executivo de uma operadora de saúde do país, que depois se tornou a 6ª maior. Meteórico, É rápido. praticamente. Só que tudo tem a ver com aquela situação de chegar no paciente que estava no pronto-socorro, à meia-noite, angustiado, pegar na mão dele, orientar ele, deixar ele tranquilizado e garantir que ele pode ir para casa, que ele vai ser bem tratado. Sim, É por aí que passa. sim. Tá? Porque é passar sempre a confiança. E para ele sair de alta,
ali com a pneumonia no começo do processo, e você garantir que ele tomando aquele antibiótico, ele vai se melhorar, que ele não precisa ficar internado, e que você vai garantir o suporte para ele, muda tudo. Então, essas questões da gente garantir a necessidade do atendimento para quem precisa é o que faz a grande diferença. Então, de tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira, eu acho que a gente se colocar, botar a cara para bater, é o mais importante. E aí, eu estava te contando, pô, em 6 anos eu já era o diretor executivo, e aí teve algo que me agrediu demais como executivo, que foi, não só uma vez, mas uma série de ineficiências que as pessoas não tomavam o mesmo posicionamento que eu acabei de falar para vocês, pô, errou, corrige rápido, e não deixa. A gente, naquela época, a gente já tinha inaugurado mais de 10 hospitais. Foi um crescimento absurdo muito nesse rápido. tempo. A gente saiu de 100 mil vidas, como eu comentei, e a gente chegou a 500 mil vidas. É muita Tá? gente. Naquela época, toda a diretoria da São Leopoldo Mandic fazia visitas para a gente para entender as modelagens, para entender as possibilidades de parceria. A gente já tinha ali uma formação de um grupo de residentes muito fortes, ultrapassou de 100 residentes já, que a empresa forma hoje. Sim. Tá? A qual eu não faço mais parte, eu saio em 2022 da Prevent Senior. Mas, naquele momento que eu estava na diretoria executiva, tiveram algumas situações de pessoas que queriam crescer, como todo mundo, porém não assumiam as suas falhas. Então a gente tinha lá um equipamento fantástico, um hospital belíssimo, super moderno, extremamente enchia os olhos da gente ver o que era aquele equipamento de tecnologia, aquele equipamento hospitalar. E simplesmente a gente tinha lá uma sala para cirurgia cardíaca que, poxa, era para funcionar em estado da arte. E por uma bela situação, eu recebi uma ligação de um pai de um amigo que falava assim, poxa, você não consegue ajudar? Meu pai está esperando para fazer a cirurgia cardíaca dele. Eu falei, poxa, a gente tem um hospital dos mais modernos do país, por que não está tendo a cirurgia? E aí eu liguei para o cirurgião cardíaco e falei para ele, cara, o que está acontecendo? Por que não está tendo a cirurgia? Ele falou, poxa, estão falando para a gente estar sem equipamento. Eu falei, não está sem equipamento. Não é possível. A caixa cirúrgica tinha uma quantidade reduzida que estava esperando chegar da compra que havia feito e não tinha. Eu falei, poxa, mas espera lá. Quem quer faz, quem não quer fica olhando. Sim. Eu falei, espera lá que eu vou resolver isso. Liguei para um hospital parceiro, que também prestava serviço para a gente, perguntei, poxa, vocês têm caixa cirúrgica para poder alugar para a gente? Ele falou, claro, Pedro, para vocês, vocês sempre ajudam a gente, tem aqui, me fala quantas caixas você quer que eu mando para o hospital. E aí depois que eu mandei para o hospital, ele me liga de volta e fala assim, olha, parece que a tua diretora que cuida lá não gostou muito. Falei, como assim? Não gostou muito. Falei, escuta, o que está acontecendo? Dá um pulo aqui que eu quero conversar contigo. E aí ele fala, o que aconteceu? Você prefere... Não, porque você está interferindo na minha autoridade. Eu falei, a sua autoridade não lhe dá o direito de prejudicar o tratamento de um paciente. E naquele momento ela não entendeu que ela estava errada com um equipamento que custou milhares de reais parado e não podendo fazer a cirurgia por causa de uma caixa que ela estava esperando a caixa que foi comprada chegar, ao invés de trazer uma estrutura ultra simples de outro parceiro que pudesse resolver aquele problema. Sim. Tá? Então, pessoas iguais essa moça que não conseguiu entender a falha dela, pode ser você. Você quer ser essa pessoa que vai cometer esse tipo de falha? Então, se você focar sempre no paciente, se você focar sempre o paciente como centro da operação de saúde, e não o médico como centro da operação de saúde, ou o custo como o centro da operação de saúde, né? tá? Você vai sempre ter sucesso. Porque na hora que a gente começa a fazer análise de desfecho de pacientes, para entender cadeia inteira de como que aquele processo chegou naquele desfecho, você começa a entender que fazer o melhor sempre é mais adequado para o paciente e mais barato para qualquer operação. Tá? Sim, então, sim. O legal é que esse emaranhado de coisas que foram montadas aí deu para a gente entender um pouco bons hábitos que fazem você
se policiar para você sempre ter sucesso dentro de boas práticas. Sim, não, excelente, excepcional, porque eu acho que está nos dando, assim, uma experiência geral sobre como é a gestão mesmo, de fato, né, de como você pode fazer a diferença estando na gestão, né. Eu também fui gestora, né, de UTIs e tal, enfim, e eu pude entender como eu podia fazer a diferença na vida das pessoas, né. Diferente de eu estar lá cuidando de 10 pacientes, eu cuidei de UTIs com 70 leitos, então você pode fazer o bem para muito mais gente, né, ao mesmo tempo. Então, eu te entendo perfeitamente, sim, eu tenho paixão, né, pela gestão também. Você ficou 10 anos, né, nessa empresa, e que lições práticas, assim, você poderia trazer para nós dessa experiência de como funciona o sistema de saúde, né, porque eu acho que o médico não tem essa visão dos bastidores da saúde, como a coisa realmente funciona, né, e onde estão as oportunidades ali, para quem quer empreender na saúde, por exemplo. Legal. Como olhar para essas oportunidades? Eu vou começar, então, pela cabeça de todo médico que forma, que já tem, às vezes, alguma condição, ou então tem um pai médico, ou então tem um pai que tem capacidade de fazer um investimento, ou então tem uma cabeça, o próprio formando tem uma cabeça boa, e ele quer fazer um investimento, ele guardou um dinheiro, ele quer montar uma clínica, tudo. E aí, eu falo isso porque sempre me fazem essa pergunta. Pedro, eu vou sair, vou montar uma clínica. Semana passada, estava com o filho de um amigo que está se formando. Ele falou, eu vou montar uma clínica. Eu falei, para quê você vai montar uma clínica? Não, porque eu vou botar um para trabalhar, vou botar outro para trabalhar. Eu falei, tudo bem. Você quer montar uma clínica e trazer outros médicos para trabalhar com você. Onde que o paciente está? Você já tem esse paciente? Porque o médico que quer abrir uma clínica, ele quer ter paciente. Hoje, a principal fonte pagadora para clínicas chama-se plano de saúde. Você já fechou o contrato com os planos de saúde? Por que você não fechou o contrato com os planos de saúde? Nem adianta você montar uma clínica. Porque você não tem experiência, você não tem capacidade de gestão para conduzir uma clínica e muito menos você já se formou dentro de uma especialidade que te entregou altíssima capacidade técnica e que você já pode sair para ir fazendo todos os procedimentos que você acha adequado. Então, eu gosto de começar sempre falando de uma clínica para as pessoas entenderem que tem opção, formou, fez a residência, está indo para o mercado, pega o seu melhor professor ou o profissional mais adequado da tua região, pede para trabalhar com ele. Ah, mas o cara não vai querer me pagar. Não tem problema. Vai dar plantão em outro horário, tá? Para você pegar e conseguir absorver boa prática em 1, 2 anos. Absorveu boa prática em 1, 2 anos, você passa a ter um pouco mais de noção do que é exatamente esse ciclo virtuoso de você fazer o certo e errado, só que você vendo o outro fazer o certo e errado. E não você precisar ter que se matar com uma clínica sua, que você não sabe de gestão, que você não sabe coordenação tributária, que você não sabe fazer a parte jurídica, que você não sabe fazer a parte administrativa contratual e você vai querer fazer tudo ao mesmo tempo. Sai fora. Que é o conceito de modelagem, né? Isso, de você olhar para alguém que já chegou lá e dizer como é que essa pessoa faz? Deixa eu ver como são as coisas. Maravilha. Dito isso, aí tem justamente a minha alegria que foi poder fazer isso, a minha sorte e alegria de poder ter feito isso em uma operadora de saúde. Que eu pude entrar pelo pronto-socorro, passar por áreas administrativas, áreas técnicas e chegar a áreas executivas. Só que passando por tudo. Então, eu analisava desde o ambulatório, ao laboratório, a toda a parte de insumo, a toda a parte de materiais especiais, a auditoria. Então, foram umas... E você sabia do que estava falando. Foi uma série de experiências que foram fantásticas. Sim. Isso, eu considero que, para minha carreira, foi algo que eu não posso negar que ali sim foi a grande mudança. E a hora que eu percebi tudo aquilo, eu sabia como o sistema funcionava. O sistema, por mais perverso que ele possa ser, e a gente sabe que tem muitas vezes que o sistema é perverso, ele ainda assim ele funciona por métricas adequadas. Ah, Pedro, bonita sua frase, funcionar por métricas adequadas. Tá bom, mostra para o sistema que o trabalho que você está fazendo, ou o tipo de modelagem que você está entregando, ela não só é eficaz, como ela traz resultado financeiro. Ponto. Sim. Então, quanto menor o esforço e maior o resultado, mais vão dar valor para o que você está fazendo. E aí vem... Então essa é a chave. Essa é a chave. Você buscar
Oferecer um alto valor por um custo mais baixo. E aí você ganha. Eu vou no dizer nem um mercado. custo, eu vou dizer um esforço menor. Esforço menor. Um Sim. resultado maior por um esforço menor. E você só consegue isso de um jeito quando a gente está falando de sistemas operacionais de saúde. Time. Time engajado. Time com foco. Pessoas trabalhando junto. Fazem a produção ser muito superior do que o time desengajado, que o nível de desperdício é muito maior, que o nível de atenção é muito menor. Que joga pra lá, joga pra cá, isso não é meu, isso é seu. Né? Não tem resolução. Não tem resolução dos problemas. Então, os dois grandes segredos dentro do setor de saúde, só que a gente tem que cronologicamente invertê-los, é primeiro você conseguir criar time, nem que seja você e mais seus outros 3 amigos de plantão, como eu já dei o exemplo. Sim. Tá? Até você ter o grupo de 3.000 médicos que precisam fazer um processo. E para coordenar esses 3.000 médicos, você só precisa de 8 pessoas. E aí essas 8 pessoas, elas são mais que o suficiente para dar suporte para aqueles 3.000 médicos que estão prestando serviço em 20 hospitais. Justamente porque eles sabem o que eles precisam fazer, eles sabem o que eles precisam entregar, eles têm visão clara do que eles estão fazendo, eles têm visão clara para onde o serviço está indo, e isso traz conforto não só para o paciente, mas também para o médico e para a família do médico. Sim. Pedro, hoje você lidera a PMJ Holding e a Horus AI. O que te motivou, então, a montar esses negócios? Porque vamos lá, onde a gente está, né? A gente está em 2022, é isso? E você 2022, saindo da Prevent. lá quando eu saio em fevereiro. Isso. E aí, o mundo se abriu para você, acredito, de Literalmente. oportunidades, né? Literalmente, o mundo mesmo. Então, como foi? Conta pra gente. Mas aí eu vou dar um passinho antes. Tá. E aí eu vou dar um passinho antes e suscitar todo mundo que está vendo a começar a estudar tudo que puder sobre gestão de carreira. Porque em 2016, pouco antes de eu assumir a diretoria executiva, então eu já tinha assumido a superintendência, eu já era o superintendente da rede, eu comecei a preparar toda uma estrutura de proteção patrimonial. Poxa, pera lá, eu tinha meus 35 anos já, e aí foi o momento que eu peguei e falei assim, poxa, eu tenho que proteger porque eu estou num cargo que ele é de extrema confiança da empresa, e como eu sou diretor clínico também, eu assino pela empresa, qualquer coisa que aconteça com todos esses 5.000 médicos que trabalham aqui, eu como diretor clínico, muitas vezes eu devo responder por isso. Então eu tenho que me proteger também, proteger minha família. E lá atrás eu montei a PMJ Holding, que foi uma estruturação de proteção patrimonial para que eu pudesse trabalhar tranquilo e tudo o que eu tivesse de investimentos, de patrimônio, de empresas que eu pudesse investir, estariam dentro daquela estrutura. Sim. Então, para todo mundo, isso vale para todo mundo. Não vale só porque eu estava como super... Não. Hoje, se você pode ter uma estrutura empresarial para cuidar das suas coisas de maneira muito mais profissional, monte. É o mesmo escritório de contabilidade que cuidaria de você, vai cuidar disso. É o mesmo escritório jurídico que cuidaria de você, também vai cuidar disso. Então, é uma maneira muito mais adequada de você olhar para a sua vida como um negócio. E claro, se todo mundo quer crescer, olhe para a sua vida como um negócio. É muito mais adequado. Então a PMJ Holding, ela já veio desde 2018. Uhum. Então ela já tinha ali a função de cuidar da minha vida. Só que quando em 22 eu saio e eu começo a receber um assédio muito legal de mercado, aí fui para conselho de empresa de tecnologia, fui para conselho de hospital, fui para conselho de farmacêutica. E aí, poxa, tinha aquela miscelânea de informações que chegava a todo momento. Os principais bancos do Brasil me convidaram para ser o speaker deles para os analistas que investiam ou aconselhavam os seus clientes a investirem no setor de saúde. E aí aparecia negócio a todo momento. Eu avaliei de 2022 a julho de 23 em torno de 250 empresas de saúde. Nossa. Eu não estou falando startups, eu estou falando empresas. Desde startups, ainda no começo, ainda no PowerPoint, até grandes farmacêuticas investidas de bilhões de reais. Tá? E sempre com alguma proposta de eu poder investir também, ou eu poder me juntar com conselho, ou eu poder me juntar como advisor e por aí vai. E isso veio ali
até, como eu falei, um pouco depois do meio de 23, e a PMJ se transformou em uma Venture Builder, ou seja, uma empresa com uma responsabilidade de não só analisar boas empresas do mercado de saúde, nas áreas, de novo, serviço, tecnologia e infra, e que eu pudesse também dar minha contribuição, não só como executivo, mas também como investidor. E, graças a Deus, deu tudo muito certo. A empresa hoje tem pouco mais de uma dezena de empresas investidas. Tá? E uma das empresas, que aí é o que eu chamo de a minha filha mais linda, tirando minhas duas pequenininhas, que estão em casa, mas das empresas, ela é a que mais hoje se destaca no mercado nacional e internacional, que é a Horus AI. E aí a Horus, ela é uma empresa que ela foi concebida já dentro de uma arquitetura de inteligência artificial. E é muito importante todo mundo começar a entender esse mundo de IA que está cercando a nossa sociedade e não só a medicina, porque as pessoas estão confundindo muito. Total, existe uma névoa em cima desse assunto, né? E o médico, ele só pensa em, tô com medo de perder meu emprego e de não precisar mais de médico no mundo, né? Então, desmistifica um pouco pra gente isso. Inteligência artificial, ela tá no mercado desde 1940. Nós estamos um pouquinho atrasados. Todo mundo tá maravilhado com o que nós chamamos agora de generativa, a inteligência artificial generativa. Eu trabalho com inteligência artificial desde 2016, ou seja, vai completar ano que vem 10 anos que eu tenho experiência com inteligência artificial dentro do mercado de saúde. Que tipo de inteligência artificial? Machine Learning. O Machine Learning, ou seja, você juntar informações de processos distintos e criar modelagens para que você consiga ter mais eficiência, é um modelo de inteligência artificial. Então, lá atrás, por exemplo, o que a gente fazia? Eu pegava todos os dados de exames, de antibiogramas que chegavam no sistema, eu linkava esses antibiogramas com as prescrições realizadas e analisava se os antibióticos que eram sensíveis naquele antibiograma estavam compatíveis com o que havia sido prescrito. Se viesse algum red flag, ou seja, se viesse alguma bandeira vermelha em relação olha, esse antibiótico foi prescrito, ele é resistente. Com essa bactéria. Ele já avisava e essa informação ia direto para o celular via SMS para o médico. Sensacional. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de reinternações por sepse que evitava isso dentro de um sistema tão complexo. Tá? Esse é um dos pontinhos. Se a gente quiser fazer isso com todo tipo de exame, a gente gera uma enxurrada de eficiência para todo o sistema. Sim. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque dentro de todos os sistemas que a gente tem hoje utilizando resultados de exame no país, se eu te perguntar, quantos sistemas você conhece que entregam o vínculo de uma prescrição com um resultado de antibiograma? Não conheço. Pois é. Então, o básico da IA... E olha que eu trabalhei nos melhores hospitais de São Paulo. Tá? Fiz residência no Einstein, fui coordenadora do São Camilo da Pompeia, quer dizer, enfim, né? O básico da IA, básico. Ele ainda não é feito. Sim. E as pessoas estão tentando resolver um problema complexo com simplificação e perda da capacidade de segurança. Eu digo perda porque as pessoas estão pegando seus exames, estão jogando dentro de um GPT, dentro de uma IA generativa, coletando o resultado que elas querem, mas elas não entenderam que essa informação está servindo para um sistema aberto. Sim. Então são informações sensíveis que todo mundo fica discutindo. Eu não vou dar o opt-in, eu não vou dar o aceite para compartilhar meus dados de saúde. Pô, você está atacando no GPT o dia inteiro hoje seu dado de saúde. Total. A Horus, ela foi uma empresa que ela vem de uma arquitetura, de uma experiência nossa de 15 anos, e não só eu, como o Dr. Rafael Canineu, que foi o cara que ajudou a estruturar serviços de Health Analytics em Amil, em DASA, em Aliança, o Dr. Renato Restituti, que é médico, que também ficou mais de 12 anos no serviço de tecnologia da Amil, o Dr. Luiz Riar, que é
veio do Einstein também, que fazia toda a parte de inteligência do Einstein. Então, a doutora Renata Saito, que ela foi a Customer Experience da Aon durante muitos anos, ou seja, olha quanta gente boa que precisou juntar para criar um sistema que, antes de mais nada, conseguisse acessar múltiplas bases de dados do mercado de saúde brasileiro. Para quem não sabe, o mercado de saúde brasileiro, dos sistemas que tem conexão com o Ministério da Saúde e a ANS, a gente está falando de cerca de 2.000 sistemas. Isso, dados até do ano passado. Uhum. Com esse mundaréu de novas empresas de tecnologia que estão saindo, provavelmente a gente vai ultrapassar as 4.000 empresas muito rápido. Só que aí vem um comemorativo um pouco impróprio. Não são só 2.000 empresas. São mais de 178 tipos de linguagens diferentes. Ou seja, eu estou falando de Java, eu estou falando de SQL, eu estou falando de PDF, estou falando de uma série de linguagens que foram feitas por esses inúmeros sistemas que não se conversam. Então, nessa ânsia da gente ter informação precisa, segura e ultraestruturada, é onde foi criada a Horus. Então, a Horus é criada por inúmeros profissionais de altíssima experiência no mercado para justamente converter múltiplas bases de informações em um nível de informação que possa ser utilizado em mais amplo espectro. E, óbvio, utilizado muita IA, não só tradicional, mas também generativa, para que essas bases sejam seguramente estruturadas. E a partir daí, na hora que a gente tem uma base muito bem organizada, com linguagem única, com padrões pré-estabelecidos lá atrás pela Rede Nacional de Dados em Saúde em 2020, aí sim a gente consegue guiar IAs generativas de mercado dentro de um sistema que possa ser utilizado, por exemplo, com dados anonimizados. Aí sim com segurança. Sim. Tá? Então, a Horus ela é o primeiro incumbente do sistema que começa a trazer essa facilidade para grandes pagadores. Operadoras, autogestões, cooperativas, em breve, grandes empresas, porque aí a gente faz o cruzamento do dado do SOC, que é o de saúde ocupacional, com o dado suplementar, para eles poderem fazer a gestão dos seus funcionários com mais eficiência e inibir padrões altos de absenteísmo, presenteísmo, de uma maneira que a gente possa realmente trazer eficiência com qualidade para o empregado e também a garantia de sucesso e de produtividade para o empregador. Sim. Que aula, hein, gente, sobre inteligência artificial aqui, tô amando, né, que metade aqui já não sabia, né, o que estava acontecendo, e Pedro, você, nossa, maravilhoso, tudo isso que você tá trazendo. Nessa tua carreira tão, né, ampla e diversa, se você pudesse nos dizer, assim, qual é o principal erro que os médicos cometem ao tentar empreender, né, ao tentar começar a empreender? O que você gostaria que todos esses médicos soubessem antes de começar? Bom, aí eu vou te falar o que guiou a minha carreira até hoje, de tudo que eu passei na minha carreira. Tá? Eu passei por situações extremamente intensas da saúde brasileira, principalmente durante a pandemia. Tá? Sim. E isso mais me fortaleceu do que simplesmente me deixou abatido ou preocupado com o que eu pudesse fazer dali para frente, porque eu sempre soube que eu estava fazendo o melhor para o meu paciente. Então, um parênteses aqui, imagina os desafios de gestão de uma operadora do tamanho da Prevent naquele cenário de pandemia. Exatamente. Né? De gestão de filas, de recursos médicos e recursos, né, medicamentos, UTI, materiais, UTI, etc. Tudo que você pode imaginar. Então, baita aprendizado, né? Baita aprendizado. Então, eu sou muito grato, tá, ao que o Papai do Céu tinha preparado para mim, porque justamente foi o que mais me deu força para que eu pudesse enxergar e falar assim, poxa, ser ético, ser centrado, ser adequado, nunca ficou tão claro que era a melhor coisa a ser feito. Da ROI, né? Tá? Muito ROI, mas muito ROI. As pessoas não entendem que assim, você não precisa enganar ninguém na internet. Sim. Você não precisa falar que você está vendendo uma coisa e aquela coisa não existe. Você não precisa falar que você vai fazer uma injeção disso ou então uma prescrição daquilo e isso vai mudar a vida da pessoa da ponto dela aparecer fulano de tal. Não precisa. Que eu acho que esse é um dos entraves, eu acho que esclarecendo aqui, que muitos médicos não vão, por exemplo, para a internet, né, falar sobre as suas mensagens, porque eles não querem ser confundidos com quem está lá
os charlatões ou o médico do soro azul, enfim, aquela coisa, toda aquela polêmica. Então, ou seja, fazer direito, fazer correto, né, é o que vai te dar retorno, né, sobre esse investimento. Você vê que interessante. Quando você faz uma análise, pode ser uma análise de Instagram, do TikTok, do LinkedIn, os profissionais que mais se destacam, principalmente em relação à eficiência em cima do que eles investiram ali na mídia, são realmente os que melhor têm resultado. E eu não estou falando só de profissional médico. Porque a gente tem hoje a discussão em relação a procedimentos dermatológicos realizados por outros profissionais, só que uma coisa é clara, tem muitos profissionais de outras especialidades que são tão bons quanto médicos. E eles têm plena convicção de que se alguma coisa der errado no procedimento que eles estão fazendo, eles vão responder judicialmente por aquilo. Só que eles são tão bons e eles sabem que eles estão no limiar ali da segurança, que eles bancam. E ele se coloca à frente daquela. Então, o médico se colocar diante de inseguranças não tem necessidade, porque o médico ele formou para ser a pessoa que mais dá a diretiva para o sistema. Sim. E isso é clássico, isso é secular, não é de agora. Sim. Uma vez que você já tem essa prerrogativa de ser a pessoa que já sai na dianteira com a possibilidade de ter a palavra de reconhecimento na sua mão... O médico é um educador, né? Eu acho isso. Que ele é um cara que ele tem essa obrigação não tem de educar. Não tem por que ele se expor de maneira que possa ser pejorativa. Então, é o que sempre me pergunta, poxa, você não faria uma mentoria, não faria... Eu gosto do tradicional. Se me pedirem, e aí é óbvio, poxa, vou estruturar um MBA para inteligência artificial em saúde. Sim, eu prefiro estruturar um MBA para inteligência artificial em saúde, que é muito mais adequado para ensinar práticas, metodologia de processos e por aí vai, para outros profissionais que eu sei que vão desempenhar aquilo tão bem quanto, tá? Do que eu simplesmente fazer uma mentoria, que eu vou ensinar uma partezinha só para o cara num sábado, e depois ele vai querer fazer do jeito que ele acha que ele aprendeu, entendeu? Sim. E não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Olha, Pedro, não dá ideia, viu? Porque nós estamos dentro da Faculdade São Leopoldo Mandique. Então, não fala mais alto, não, que... Poderá haver surpresas nas próximas etapas. Muito bom. Com certeza. Sensacional. Acho que a gente está se encaminhando aqui para o final, né, do nosso papo. Eu queria que você, se você pudesse, né, dar um conselho para o médico recém-formado que quer construir, né, uma carreira de sucesso. Uma carreira próspera fora do plantão, né? Porque você é exatamente o ícone, né, de construir uma carreira próspera fora do plantão. Você conseguiu isso. Por onde esse médico começa? Bom, antes de mais nada, começa por você, que você é o seu principal produto. Tá? O Pedro, hoje, ele anda meio padrãozinho Steve Jobs, porque a conta no banco está bem mais tranquila do que 10 anos atrás. Tá? Então, é o que eu falei para vocês. Hoje eu tenho um padrão de investimento em empresas de saúde que me dá uma segurança absurda. Tá? E tenho, claro, uma vez que eu montei sistemas que são extremamente eficazes, vocês também podem entender que eu tenho uma série de investidores que vieram comigo ao longo desse último tempo. Só que o Pedro, que começou lá em 2010, 11, 12, ele era o Pedro que, mesmo sendo R1, ele estava usando gravata, ele estava sempre de barba feita, ele estava de sapato, ele estava de calça, ele era o cara que entendia que o jeito que eu me apresento para o paciente é o mínimo de respeito que eu posso ter com ele. E isso vende, que é um absurdo. Total. As pessoas só precisam entender que o nível de respeito que elas entregam para os outros, baseado na sua visão de profissional, no seu autorrespeito, no seu carinho contigo mesmo, é o melhor investimento que o médico que está se formando agora pode ter. E a coisa mais engraçada que tinha era quando eu, como R1, eu entrava com a minha gravata, com o meu jaleco bem passado, meu nome escrito, o meu chefe chamava-se Pedro Bertevelo. Beijão, Pedrão. Pedrão, um cara fantástico, que me ensinou muito na vida. E o meu nome, Pedro B. Batista Júnior. Tem um Benedito no meio.
Só que as pessoas não sabiam o que aquele B era um Benedito. Estava abreviado ali. E eu entrava na sala, por exemplo, de radiologia. Estavam lá os professores. Na época, a residência de radiologia na BP tinha cerca de 30 residentes. Então, dependendo do horário que você entrava, estava um professor na frente da tela e 15 pessoas atrás dele, assim. E aí, eu sempre entrava, eu sabia que estava lá, chegava para o chefe. Geralmente eu sabia o nome do chefe, o chefe não sabia quem era eu. E eu falava para o chefe, doutor fulano, o senhor está bem? Tem um caso aqui para discutir com o senhor e você poder apresentar para a sua equipe. Ele pegava, abria o caso. Dentro daquela turma dos 15, sempre tinha alguém que já tinha estudado comigo, ou então era amigo muito próximo. Eu saía, na hora que a gente se encontrava na hora do almoço, eles viravam para mim e falavam assim, velho, você não tem jeito, né? Você saiu de lá, o chefe vira para nós e fala assim, se todos os chefes fossem igual esse daí, estava todo mundo bem feito. Não ia ter residente passando fome. Justamente porque a visão que os chefes tinham, baseado no nível de tratamento que eu chegava para eles, na postura, na vestimenta, é que eu não era o residente. Que eu era o chefe da equipe que tinha entrado ali para discutir um caso com o outro chefe e estava dando a possibilidade dos residentes de radiologia poderem ver o que era um bom relacionamento entre dois profissionais adequados. Sim. Então, investe em você. Só que para investir em você, se olhe também como profissional que você quer ser dali 10 anos. E depois de 10, 15 anos eu posso usar a minha camiseta para estar aqui conversando com vocês de uma maneira mais jovem, para uma geração mais jovem, para uma geração que precisa entender que a tecnologia, ela é meio, ela não é fim. A tecnologia, ela vai te ajudar a fazer muita coisa, mas para você fazer muita coisa com aquela tecnologia, você vai precisar se especializar para trabalhar com aquela tecnologia. Não ache que é porque você tem hoje uma habituidade de ficar no telefone, de você ficar no computador, de você ficar mexendo, tá? Autodidata é fabuloso. Mas na hora que você pega um ultra especialista para colocar na sua mão e te guiar, você precisa entender o tanto que você vai mais rápido, o tanto que você vai melhor. Então, cuida de você, procure bons profissionais para te ajudar e segue aí buscando sempre o melhor para o teu paciente, que eu acho que é a fórmula perfeita. Ótimo, maravilha. O que eu sempre falo para vocês aqui, eu tenho uma frase que acho que expressa isso que o Pedro está falando, que é, se você quer um lugar, ocupe-o. Ou seja, você quer ascender, você quer estar num outro patamar de vida, se vista como esse outro patamar, se comporte como esse outro patamar, gesticule, como esse... E isso vai entrar em você. E as pessoas vão te ver dessa forma, eu acho que é por aí o caminho, Com certeza. Te agradeço muito aqui pelo momento, pelo tempo, para toda essa comunidade fantástica da São Leopoldo Mandic. E sempre que precisar, pode contar que aqui eu estou num dos ambientes que mais eu gosto de participar. Precisaremos sempre. Vou te contactar outras vezes para a gente bater mais papos. Muito bom. Se você, assim como eu, está arrepiado com esse episódio, com a história que a gente acabou de ouvir aqui de superação, de vida, de realização do Pedro, quero que você, por favor, dê um like aqui nesse vídeo. Na hora que você transborda, o que você está sentindo, o que você está achando, você ajuda a gente a entregar esse vídeo para mais pessoas, chegar em mais gente para inspirar com a história do Pedro. Tá? Eu quero também que você compartilhe com aquele seu amigo que está aí meio sem esperança sobre o futuro da medicina, sobre o futuro da carreira. É para isso que a gente está aqui, para ajudar você a fazer uma medicina com muito mais liberdade, propósito, reconhecimento e retorno financeiro. Claro, todos nós queremos, tá? Quero te agradecer a tua presença aqui até o final desse podcast, te dar um beijo e te convidar para os próximos episódios aqui do Acelera Med, ou podcast. Tchau, tchau!